espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito especial. É uma ferramenta utilizada no acompanhamento de nutrição comportamental, chamada diário alimentar, que é essencial para despertar nossa autopercepção sobre a nossa alimentação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutricionista formada pela Unicamp e que atua com a abordagem da nutrição comportamental há 6 anos. Eu também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais do sistema floral de Bach. Eu gosto sempre de iniciar os vídeos por aqui explicando um pouquinho da abordagem da nutrição comportamental. Então, o que é essa nutrição comportamental? Como que funciona o atendimento em nutrição comportamental? Quais que são os diferenciais da nutrição comportamental para a nutrição tradicional? Né? Como é que é esse atendimento? Como é que é essa consulta? Se você está chegando agora aqui no canal, ou até se você nunca ouviu falar sobre nutrição comportamental, ou está começando agora a ver mais publicações aí sobre esse tema, a nutrição comportamental é uma forma de atendimento. Então, ela é uma abordagem de atendimento em nutrição que pode ser utilizada para as mais diversas áreas, como reeducação alimentar, nutrição materno-infantil, nutrição para vegetarianos e veganos, nutrição ali para crianças, adolescentes, enfim. Então, é uma abordagem, é uma forma de acolhimento no atendimento e o uso ali de ferramentas também específicas de várias outras modalidades, áreas ali do conhecimento, como a entrevista motivacional, como comer intuitivo, como ali o Mindful Eating, né, o comer com atenção plena também, como a própria terapia cognitivo-comportamental da psicologia, por isso o nome, né, nutrição comportamental. Então, a gente usa essas ferramentas para auxiliar na mudança de comportamento de forma duradoura, fazendo ali um acompanhamento sem restrições e tentando entender aspectos que influenciam nas escolhas alimentares. Então, por exemplo, o próprio ambiente em que a pessoa come é um fator importante da gente entender nesse acompanhamento, como a pessoa faz as refeições, se ela come muito rápido, se ela come à mesa, se come em companhia, ou se come mais sozinha, se come em pé, por exemplo, né? Ou se come sempre na frente da TV ou de outros aparelhos eletrônicos. Por que ela escolhe comer determinados alimentos? Então, os motivos ali que levaram a determinadas escolhas alimentares, os hábitos que ela trouxe ali familiares, hábitos culturais também. Então, a gente tenta entender essa alimentação de uma forma mais ampla. E na nutrição comportamental, como o próprio nome já diz, a gente vai trabalhar a mudança de comportamento. Então, o principal foco é a gente trabalhar mudanças de comportamentos que a gente pode mudar, né? Comportamentos que podem ser alterados e como que a gente vai fazer essas alterações. Por exemplo, eu vou trabalhar o aumento do consumo de água. Só que para uma pessoa que toma, às vezes, 250 ml de água por dia, é inviável que a partir de amanhã, por exemplo, ela comece a tomar 2 litros, né? Então, é interessante que a gente pense em metas graduais e contínuas. Vamos supor, no dia seguinte ela vai tomar 500 ml ali por uma semana, para ela ir acostumando a já aumentar esse aporte de água. Na próxima semana a gente passa para 750, depois para 1 litro e assim por diante. Então, essa mudança de comportamentos gradual, ela é parte muito importante desse acompanhamento em nutrição comportamental. Então, em vez de passar uma dieta que nada tem a ver ali com a rotina da pessoa e que muitas vezes, devido à rotina, devido a outras questões, ela não consegue seguir, a gente vai trabalhar nessa mudança de comportamento gradual, contínua e também duradoura. E aí, mesmo se a pessoa, por exemplo, voltar para a rotina, né, e avaliar que não foi possível ela colocar 3 porções de fruta no dia, como a gente tinha visto inicialmente, quando ela voltar em consulta, a gente vai ver por que isso aconteceu, como que a gente pode ajudar, né, nessa questão. Então, por exemplo, para a pessoa pode ser mais fácil comprar algumas frutas já picadas, já lavadas, né? Então, para auxiliar a manter essa meta. Ou, no primeiro momento, a gente vai reduzir para 2 frutas por dia. E depois a gente segue nesse propósito ali de aumento desse consumo. Então, a gente vai trabalhar a motivação para a mudança de cada hábito e também a mudança de cada hábito de uma forma gradual e de uma forma possível de ser feita na rotina daquela pessoa.
E aí, dentro desse processo de mudança, né, dentro dessa avaliação e dessa percepção que a pessoa tem, né, a percepção da própria alimentação, que é um ponto muito importante na nutrição comportamental, nesse acompanhamento, a gente trabalha o diário alimentar. Se você já fez alguma vez o diário alimentar, ou se você já conhece essa ferramenta, deixa aqui nos comentários para mim sobre essa experiência com ele. Então, o que é o diário alimentar? O diário alimentar é uma ferramenta que é utilizada, como eu já disse, para aumentar a autopercepção sobre as refeições. Nele, a gente vai ter uma tabela com algumas colunas. A primeira coluna sendo ali os horários da sua refeição, a segunda coluna os alimentos e quantidade em medida caseira mesmo, não é estimulado assim que a pessoa pese a comida, né? Se isso traz uma relação ruim dela com a comida, né? Se ela já tem experiências anteriores ali de dietas muito restritivas que obrigavam ela a pesar. Então, só uma ideia mesmo de quantidade em medida caseira, se quiser colocar. Caso a pessoa não se sinta confortável, ela pode colocar apenas o que ela comeu também. O local que ela estava comendo, então é importante colocar se estava sentada à mesa, se estava ali atenta à refeição, ou estava em pé, se estava na mesa do trabalho, por exemplo, ou estava na frente da TV, no sofá, né, enfim. Colocar ali o local em que ela estava e colocar com quem, se ela estava sozinha ou acompanhada, porque a gente sabe que isso influencia bastante na qualidade e na quantidade do que a gente come também. Então, fatores ali do comer com atenção plena, né? Comer à mesa, comer em companhia, comer devagar. Uma outra coluna, né, que eu gosto de colocar nessa tabela é a duração da refeição. Então, se a pessoa sempre come em 5 minutos, isso também vai influenciar a percepção de saciedade. Aí é interessante a gente ir estimulando, né? Sejam grandes refeições ou pequenas refeições, que ela aumente o tempo que ela passou ali fazendo essas refeições também. Então, essas são colunas assim interessantes da gente colocar num primeiro momento. Observações também a respeito da refeição. Então, isso pode ser desde observações sobre a refeição mesmo. Então, se ela estava numa festa de aniversário, se foi um evento do trabalho, se foi algo que foi oferecido ali no restaurante do lugar que ela trabalha, se foi uma refeição que ela estava ali com outras pessoas ou que ela estava sozinha, se foi uma marmita que ela fez e preparou. Então, pode ser ali desde observações sobre a refeição, sobre o local e sobre pessoas ali envolvidas, ou sobre sintomas mesmo, né? Se a pessoa também tem bastante sintomas gastrointestinais, como gases, como náusea, como constipação ou diarreia, e ela quer colocar também ali no diário alimentar para a gente conseguir avaliar os alimentos que podem estar relacionados ali com esses sintomas, também é importante. Além de colocar na observação também sobre o consumo de água, né, sobre o consumo às vezes de chiclete, bala, que muita gente acaba deixando de fora do diário alimentar, mas também é muito importante. E tem também um espaço ali para colocar sobre a prática de atividade física. A prática de atividade física está ligada ali ao aumento da fome física também. Então, isso é bem importante da gente conseguir avaliar, né, junto a esses outros fatores. Então, nesse diário alimentar, que pelo método SOFI, né, que é o método da Sophie Deran, que é o método que eu sou formada e que eu sigo, é chamado de diário alimentar simples. Então, ele vai ter o horário da refeição, alimentos e quantidade, local e com quem, duração da refeição e observações gerais ali da prática de atividade física. Dia da semana também é uma observação bem importante. Esse diário alimentar eu costumo passar já na primeira consulta. E aí tem várias formas de preenchimento, né? Uma delas é o preenchimento pelo próprio PDF, outra é o preenchimento à mão, a partir da impressão, né, desse diário alimentar, ou o preenchimento num caderninho à parte, o preenchimento no Instagram. Então, muita gente cria uma conta do Instagram à parte e aí tira a foto da refeição e coloca essas informações na legenda, ou até o preenchimento no Notion, né, que é uma ferramenta muito legal também. Então, várias formas ali de preenchimento. Ah, Marcela, qual é a melhor forma? Depende da forma que você vai se adaptar melhor, que você vai conseguir preencher mais dias. Geralmente, eu peço minimamente, assim, para a pessoa preencher 2 dias de semana e um dia de final de semana, para a gente ver se muda alguma coisa em algum desses aspectos ali que a gente está querendo avaliar. Então, esse diário alimentar eu passo a partir depois, né, da primeira consulta, e a pessoa vai preencher por 1 mês até ela retornar na consulta seguinte, ou por 15 dias até ela retornar na consulta seguinte, depende ali de quando que a gente marcou essa próxima. E
aí, o que que eu faço, né? Para também manter um contato maior com o paciente entre esse período de um mês, vamos supor, né, que a pessoa me viu agora em agosto e ela só vai me ver novamente em setembro. Então, é interessante que a pessoa me mande, se ela desejar também, esse diário para que eu possa dar um retorno para ela. Geralmente, o que dá certo com a maioria dos pacientes é esse preenchimento pelo Notion, ou pelo Instagram, ou até pelo próprio WhatsApp mesmo, né, que a pessoa vai me mandando ali algumas questões ali da refeição, todos esses aspectos que a gente vai avaliar, e eu mando áudio falando, olha, isso daqui tá interessante, essa combinação de alimentos tá ok, essa duração da refeição tá boa, né, essa refeição aqui que você fez com calma, com atenção, foi mais interessante, ou aqui você tá passando muito tempo sem comer, aí está aumentando a vontade de doce, por exemplo, ou aumentando a fome à noite. Então, eu mando algumas percepções, mas sem julgamento. Então, a gente sempre vai partir desse princípio, né? Eu costumo falar para os pacientes que o julgamento ele fica fora ali na recepção do consultório, né? Nem entra ali no consultório, porque não existe uma alimentação certa ou errada. Existe um padrão alimentar mais ou menos nutritivo. Então, um alimento por si só, em um consumo de um dia específico, ele não faz você emagrecer, engordar ou você ser mais ou menos saudável. É o padrão alimentar que vai predizer ali sobre sua saúde. Então, é interessante a gente avaliar o padrão. Por isso que eu peço esse diário alimentar 3 vezes na semana, pelo menos. Tem gente que gosta de preencher, que dá super bem também com esse preenchimento, que vai preenchendo todo dia. Quanto mais dias a pessoa conseguir preencher, melhor, porque isso vai aumentar também a autopercepção dela. Então, ela percebe que às vezes passava muitas horas sem comer, ou que às vezes chupava muita bala, ou que tomava muito café, ou que às vezes não consumia tanta fruta quanto ela achou que consumia inicialmente. Então, a gente vai avaliando essas questões. E o diário alimentar, ele serve para isso, para trazer à tona essa autopercepção. Consulta, eu costumo trabalhar com o diário alimentar completo do método SOFI. Esse diário, além das informações que eu já pedi no diário anterior, que é o horário da refeição, alimentos e quantidade, duração da refeição, local e com quem e observações gerais, eu também peço para a pessoa começar a perceber um pouco sobre a fome antes de iniciar a refeição, sobre a saciedade após o término da refeição e sobre a satisfação. A satisfação, diferente da saciedade, que é você estar fisicamente cheio ou não, né? Você se sentir ali confortável ou não com aquilo que você comeu fisicamente, a satisfação é se você gostou ou não daquilo que você comeu. Isso é importante porque pessoas que não têm uma satisfação muito boa, ou seja, comi um arroz, feijão, bife e salada, mas não era muito bem o que eu queria comer, ou às vezes eu até gosto desses alimentos, mas na minha empresa não estava um preparo legal do bife, aí eu não gostei. Então não era bem aquilo que eu queria comer, quebrou um pouco da minha expectativa, não estava tão bom quanto eu imaginei, então eu não gostei. O que é o problema, né, de não atender a satisfação? Quando a gente não tem satisfação na refeição, a chance de buscar alguma coisa que a gente goste de comer num período curto de tempo, inclusive ele na ausência da fome, é muito grande. Então, às vezes a pessoa busca por um prazer mais rápido, busca ali ou por doces ou por alimentos com mais gordura, porque ela não gostou daquilo que ela comeu. Não que a gente precise em toda e qualquer refeição ter prazer, mas é interessante que a gente tenha refeições prazerosas. Então, por exemplo, uma salada colorida, às vezes com castanhas, com sementes, com um molho legal ali, às vezes traz um prazer maior do que só alface pura ali sozinha, né? Então é interessante que a gente tenha refeições ali nutritivas, bonitas, para saciar a fome dos olhos também, refeições prazerosas e que tragam uma satisfação na maioria das vezes. Então, a gente vai analisar essa escala de fome de 0 a 10 também. E depois a escala de saciedade de 0 a 10. Então, a pessoa pontua antes dela começar a comer de 0 a 10 como que estava essa fome. E depois que ela terminou de comer, quanto que estava de 0 a 10 essa saciedade também. Isso é legal porque a gente vai analisando quando que a pessoa começa a comer. Se ela começa a comer quando a fome está ali no começando a aparecer os sinais físicos, que é o momento ideal para comer, com o estômago roncando, uma dorzinha de cabeça, um leve cansaço, ali já começou a considerar opções de comida. Então, esse seria o momento ideal para comer.
ou se ela já começa a comer quando ela tá sentindo tontura, muita fraqueza, tá passando meio mal, ou com aquela fome muito intensa. Qual que é o problema também de começar a comer numa fome muito intensa? É que a gente não tem muita capacidade de escolha sobre aquilo que a gente vai comer. Então, quando o nosso organismo está num período de jejum já às vezes um pouco mais prolongado, vamos supor, eu almocei cedo e eu vou jantar mais tarde, né? A gente geralmente busca por alimentos mais fontes de carboidrato, porque como a gente estava nessa privação de energia, nosso organismo quer alimentos que tragam ali uma energia rápida, geralmente fontes de açúcar, fontes de farinha branca. Eu costumo brincar com os pacientes que o organismo não pede uma aveia, né, como fonte de carboidrato nesse momento ali de fome mais intensa. Ele vai pedir um açúcar, uma farinha, ali fontes que aumentem essa glicemia e que tragam também energia para o sistema nervoso. Aí que é interessante a gente pensar que não é legal chegar nesses níveis muito extremos de fome, que a gente perde a capacidade de escolha, já qualquer alimento que esteja ali disponível a gente vai comer, às vezes vai comer rápido, né, e vai comer com culpa, muitas vezes, em pé, ali na cozinha, o que leva a gente a comer mais. E também não é legal chegar em sinais muito extremos da saciedade. Então, o que é ideal para a saciedade? Na maioria das suas refeições, claro, que você chegue num estado de estar perfeitamente confortável. Então, que você vá comendo devagar para perceber quando você já não está mais com fome e quando você vai ficando ali perfeitamente confortável com aquilo que você comeu. Então, você sair da mesa se sentindo bem. Esse seria o ideal da saciedade, que seria uma saciedade ali de 5 a 6. O 6, nessa escala, lógico, o paciente ele tem, né? Eu envio para ele essa escala de fome e saciedade, ele vai olhando na escala e vai pontuando suas refeições. E aí uma saciedade 6 seria já não comi um pouquinho demais, que seria, eu passei um pouquinho do que eu deveria ter comido, mas ainda tá ok. Não tem tanto problema a gente chegar nessa saciedade 6, porque o que vai acontecer é que a gente vai demorar um pouquinho mais para sentir fome novamente, e aí vai demorar um pouco mais para comer. Mas qual que é o problema? Eu chegar numa saciedade 7, 8, 9, 10 ali, né? Que por exemplo, eu tô muito cheio, eu já tô passando meio mal. Ou, eu precisei abrir o botão da calça. Eu tô muito desconfortável, tô ali com náusea às vezes. Ou meu estômago parece que não tá legal, tô precisando tomar um sal de frutas, por exemplo, né? Ou uma saciedade já 10, né? Tão cheio que dói, tô passando muito mal já, tô ali num estado de realmente não conseguir fazer mais nada, né? De querer deitar ali após aquela refeição. Então, esses sinais ali de estar muito cheio, é legal que a gente não deixe chegar na maioria dos dias, na maioria das refeições. Por que eu digo isso? Porque há algumas situações em que comer um pouco a mais do que a gente costumaria comer numa refeição daquela também é comum. Então, por exemplo, eu comer um pouco a mais numa festa de final de ano, de Natal, de Ano Novo, é comum, né? A maioria das pessoas consome um pouco a mais, mas isso tudo bem, porque é um exagero pontual. E quando é um exagero pontual, nosso organismo tende a gastar também mais calorias para tentar manter o nosso peso corporal mais ou menos ali estável, né? Então, a gente tende a lidar bem com esses exageros pontuais, se come um pouco a mais ali pontualmente. O que não é legal é que isso seja crônico, porque daí realmente o organismo não vai conseguir aumentar tanto a taxa metabólica basal assim, né, o gasto de calorias, e a gente vai acabar retendo esse excesso de energia, armazenando, principalmente na forma de gordura. Então, o ideal é a gente parar de comer no perfeitamente confortável, ou no máximo não comer um pouquinho demais, e a gente começar a comer quando já começa ali a considerar algumas opções de comida, quando o estômago tá roncando, ou uma dorzinha de cabeça, ou um leve cansaço, uma leve irritabilidade. Então, a fome ela pode ser percebida de forma diferente para cada uma das pessoas, ou para uma mesma pessoa também de forma ali diferente, a depender do dia e do contexto que ela está. Então, a gente vai analisar essa pontuação de 0 a 10 de fome antes da refeição e de saciedade após a refeição nesse diário alimentar completo. E aí a gente vai ter mais uma coluna também, que vão ser os pensamentos e emoções. Então, tudo que rondou ali aquela refeição, aquele momento, o que eu pensei quando eu estava comendo aquele alimento? Que eu comi um chocolate, então eu pensei que eu não deveria comer, isso me trouxe culpa e eu acabei comendo mais, por exemplo.
ou sentimento. Eu fiz essa refeição porque eu estava chateada, porque eu estava triste, ou porque eu estava realmente ali com uma fome física. Então a gente já começa a perceber, a partir da análise desse diário, se a pessoa tem episódio de comer emocional. Eu trouxe aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês embaixo, de um vídeo sobre o comer emocional bem completo, assim, de como que você identifica esse comer emocional, como que você faz para lidar com ele, e aí algumas percepções, né, algumas estratégias que você pode utilizar. Mas nesse diário alimentar completo, pode ser que o comer emocional já comece a aparecer, se ele existir, né? E aí essa percepção do que leva a pessoa a fazer as refeições se torna mais clara. E a gente consegue treinar essa percepção, lógico que é um treino, né? A percepção de fome e de saciedade. E aí a gente consegue também desenvolver uma autonomia alimentar nas refeições. Então é bem interessante a gente utilizar essa ferramenta do diário. E aí, quais são as colunas, né? O que tem nesse diário alimentar completo? A gente tem o horário da refeição, os alimentos e quantidade, igual ao diário alimentar simples, a duração da refeição. E aí, o que muda? A escala de fome, de 0 a 10, pontuar antes da refeição. A escala de saciedade, de 0 a 10, para pontuar após a refeição. A escala de satisfação, de gostei, não gostei, ou foi neutro a minha refeição. A escala não, né? A coluna de pensamentos e emoções para a pessoa colocar ali também, né? Observações sobre aquela refeição, pensamentos, sentimentos que apareceram ali, e também a gente conseguir analisar de uma forma mais completa, analisando também ali talvez a atividade física, se houver, o consumo de água também, como é que tá, e também não deixa da gente avaliar sintomas físicos, né? Como eu falei no diário alimentar simples, ele também pode estar ali presente no diário alimentar completo. Além disso, tem uma coluna muito legal que eu costumo colocar também no diário alimentar completo, que é o tipo de fome. Eu também falei bastante sobre os 4 principais tipos de fome num vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem acessar, vale super a pena. Mas é a fome física, a fome social, a fome emocional e a vontade de comer. Então, o paciente já começa a identificar, a partir desse segundo atendimento, né, o segundo mês de acompanhamento, que tipo de fome que leva ele a comer mais vezes, se realmente é a fome física, se é uma vontade de comer, se é uma questão emocional, se é uma questão social, né? Então a gente consegue trabalhar inúmeras questões, inúmeras percepções aí com o uso do diário alimentar também. Então, ela é uma ferramenta muito importante para esse acompanhamento em nutrição comportamental. Só que existem, né, alguns poréns nesse uso do diário. Porque muitas dietas restritivas, muitas vezes que a pessoa fez antes, podem ter utilizado o diário alimentar de forma errada. Então, muitas vezes, em vez de utilizar para essa autopercepção e para essa reconexão com os sinais internos, a pessoa, numa dieta restritiva que ela já fez antes, usou o diário alimentar apenas para contar caloria. Então, às vezes, escrevia exatamente o que ela tinha comido, o peso da refeição, o que trazia ali uma angústia, uma relação ruim com a comida, e ela só pontuava assim, o que ela comeu e quanto ela comeu, não pontuava mais nada. E aí, assim, não dá pra gente saber muita coisa sobre a alimentação da pessoa se ela só pontuou o que e quanto ela come. No acompanhamento comportamental, eu costumo falar para os pacientes que para a gente entender o contexto da refeição, o contexto do consumo daquele alimento, a gente precisa analisar todos esses outros também. Então, às vezes, se a pessoa já fez esse preenchimento do diário alimentar antes, uma coisa que eu gosto de pontuar é que esse preenchimento do diário alimentar na nutrição comportamental, ele é diferente. Então, a pessoa vai utilizar o diário não como forma de julgar, como forma ali de ela se sentir presa numa quantidade específica de alimento, mas como uma forma dela conseguir ali perceber os seus sinais internos e a sua relação com a comida também. Então, o diário alimentar é uma ferramenta muito importante e essencial ali para todos os pacientes que se identifiquem com a proposta e que queiram ali também conhecer um pouco da nutrição comportamental. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o link, se vocês quiserem agendar um atendimento comigo. Eu atendo de forma presencial em Valinhos, no interior de São Paulo, próximo a Campinas ali, e também atendo de forma online para todo o Brasil.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema. Se vocês quiserem, pode deixar temas que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir ele para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e quem você acha que pode se beneficiar da nutrição comportamental. Se inscreva no canal também se você ainda não está inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar novos conteúdos aí semanalmente. Continue no caminho para a construção de uma boa relação com a comida. Namastê e até a próxima!